Os rumores em torno de Michelle Obama e sua família estão ganhando força mais uma vez, com seu pai agora no centro das atenções. Ao longo dos anos, Michelle Obama enfrentou diferentes tipos de especulação, mas desta vez, a atenção está voltada para sua família e estão sendo levantadas questões sobre sua educação e o papel que seu pai desempenhou na formação de sua jornada. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, vamos primeiro dar uma olhada na mais recente controvérsia envolvendo a própria Michelle Obama. Revelações e rumores em torno de Michelle Obama. É surpreendente como a internet pode ser persistente quando decide transformar a vida de alguém em um drama público. Michelle Obama, uma mulher respeitada por milhões de pessoas por sua inteligência, liderança e elegância, de alguma forma se tornou alvo de uma teoria da conspiração que afirma que ela é secretamente um homem. Michelle é uma trans. Desculpe-me, ela é o quê? Uma transgênero. Todos nós sabemos disso. Agora, vamos deixar claro desde o início. Não há nenhuma evidência real disso. Mas isso não impediu que as pessoas se entusiasmassem com a ideia. Tudo isso começou em 2008, quando Michelle ganhou destaque durante a primeira campanha presidencial de Barack Obama. Enquanto muitos a elogiavam por sua confiança e compostura, outros fofocavam sobre seus braços tonificados, sua mandíbula definida e sua estrutura alta, alegando que pareciam masculinos demais. Essas teorias começaram a se espalhar em espaços online, como o 4chan e o Reddit, onde os usuários argumentavam que sua aparência não era típica de uma mulher. Esses comentários não eram apenas ignorantes, eles estavam enraizados no sexismo. As coisas pioraram em 2014, quando um vídeo do YouTube, intitulado Michelle Obama, Man or Woman, começou a circular. O vídeo mostrava clipes em câmera lenta de Michelle dançando, falando e andando, tudo ao som de uma música assustadora e acompanhado de comentários que analisavam seus ombros, mãos e até mesmo a maneira como ela andava. O vídeo acumulou mais de 1,7 milhão de visualizações em seu primeiro mês, alimentando uma onda de tweets, memes e hashtags, como Bill Big Mike. Uma afirmação especialmente ridícula veio de um especialista anônimo que analisou as proporções do corpo de Michelle, insistindo que a largura de seus ombros e o comprimento de seus dedos eram masculinos. Sim, alguém realmente mediu capturas de tela das mãos dela. As teorias eram absurdas, mas repercutiram entre os teóricos da conspiração, ansiosos para transformar a família Obama em um alvo para todos os tipos de acusações malucas. Avançamos rapidamente para 5 de março de 2017. Naquele dia fatídico, uma publicação no Facebook se tornou viral, alegando que Michelle Obama havia nascido como Michael Robinson em Chicago, em 1964. A publicação continuava alegando que ela havia feito a transição mais tarde, e que um ex-namorado inventado, David Upchurch, havia revelado seu suposto segredo. A publicação, que foi compartilhada mais de 400 mil vezes em sua primeira semana, incluía uma foto em preto e branco, borrada de um menino, alegando que era Michelle antes da transição. Ao lado dela, havia uma foto cortada do anuário do ensino médio de Michelle quando adolescente, sugerindo que eram fotos de antes e depois. A legenda declarava corajosamente: prova de que Michelle Obama não é quem ela diz ser. Michael Robinson exposto. A linha do tempo na postagem não se aproximava nem um pouco da realidade. Ela afirmava que Michael Robinson se formou em uma pequena escola de ensino médio em Chicago em 1981. Na verdade, Michelle estudou na Whitney Young High School, uma das escolas mais prestigiadas da cidade. Os registros, as fotos do anuário e as lembranças dos colegas de classe de seu tempo lá estão bem documentados. Suas realizações como destaque na equipe de debates e líder do conselho estudantil também fazem parte do registro público. E o que dizer do misterioso David Upchurch? Não há nenhuma prova de que ele tenha existido, nenhum registro, nenhuma entrevista, nenhuma foto. Essa suposta exposição não passava de pura ficção. Mesmo assim, isso não impediu que os teóricos da conspiração se apegassem a ela. Em poucos dias, blogs e fóruns estavam fervilhando de discussões sobre a suposta revelação, e a hashtag #MeganMichaelRobinson voltou a ser tendência no Twitter. Se você já assistiu ao InfoWars de Alex Jones, sabe que sutileza não é o estilo dele. Ele é conhecido por transformar até mesmo os eventos mais simples em teorias de conspiração malucas. Então, é claro, ele foi direto para uma história de Michelle e Michael, cheio de confiança em evidências que não existem. Em 12 de julho de 2014, Jones passou um segmento inteiro de seu programa discutindo essa teoria. Ele começou assegurando ao público que não estava tentando ser cruel, mas que achava importante compartilhar o que acreditava ser a verdade, que Michelle Obama é um homem. O que se seguiu foi um discurso de 40 minutos, com fotos lado a lado de Michelle e atletas do sexo masculino, clipes em câmera lenta de sua caminhada, e um convidado que alegou ter informações privilegiadas sobre sua suposta transição.
Uma das afirmações mais ultrajantes de Jones ocorreu um mês depois, em agosto, quando ele anunciou que tinha documentos que comprovavam que o nome de nascimento de Michelle era Michael Robinson. Mas, quando solicitado a fornecer esses documentos, Jones convenientemente insistiu que eles eram confidenciais e não podiam ser compartilhados por motivos de segurança nacional. Claro, porque a suposta identidade de gênero da primeira-dama é claramente uma questão ultra-secreta de segurança nacional. Enquanto isso, os discursos de Jones não se limitaram ao seu programa. Os clipes de suas afirmações se espalharam rapidamente pelo YouTube, Facebook e Twitter. No final de 2014, a teoria havia alcançado um público ainda maior, graças à promoção de Jones. O que é realmente surpreendente é a quantidade de pessoas que aceitaram suas afirmações como fatos, apesar da completa falta de evidências confiáveis. No entanto, os verificadores de fatos entraram em cena para acabar com os rumores. Organizações como Snopes, PolitiFact e FullFact passaram anos desmantelando a teoria de que Michelle é Michael. E o veredito deles? As alegações são completamente infundadas. Em abril de 2020, a FullFact publicou um relatório detalhado, dissecando as alegações virais. Eles desmascaram a suposta evidência peça por peça. Por exemplo, a foto do antes de Michael Robinson acabou sendo uma imagem de banco de imagens que havia sido adulterada para se parecer com um menino. Quanto aos supostos documentos vazados que comprovavam a transição de Michelle, eles simplesmente não existiam. A FullFact também enfatizou como a vida de Michelle é bem documentada, desde seu nascimento em Chicago, em 17 de janeiro de 1964, até seu tempo na Whitney Young High School e, mais tarde, na Universidade de Princeton. Apesar de todos esses desmentidos completos, a conspiração simplesmente não desaparece. Por quê? Porque, para alguns, uma história sensacionalista é muito mais atraente do que a verdade. É nesse ponto que a verdadeira força de Michelle Obama se destaca. Apesar de anos de rumores absurdos, ela nunca os abordou diretamente. Em vez de dar atenção a acusações infundadas, ela manteve o foco em seu trabalho, defendendo a educação de meninas, lutando contra a obesidade infantil e escrevendo seu livro de memórias best-seller. Isso não significa que ela não esteja ciente dos rumores. Durante um evento em 2019, com Oprah Winfrey, Michelle fez alusão aos desafios da vida sob os olhos do público. As pessoas dirão qualquer coisa sobre você quando você estiver sob os holofotes, comentou ela. Você tem que aprender a ignorar isso e se concentrar no que realmente importa. Ao optar por não se envolver, Michelle negou aos teóricos da conspiração a atenção que eles desejam. Isso é apenas um lembrete de que as ações falam mais alto do que as palavras. Em contraste com os rumores ridículos, vamos falar sobre algo real: o relacionamento de Michelle com seu pai, Fraser Robinson III. Diagnosticado com esclerose múltipla em seus 30 anos, Fraser enfrentou desafios físicos significativos. Apesar disso, ele trabalhou incansavelmente como operador de bomba na estação de tratamento de água de Chicago, saindo de casa às 5h30 todos os dias, com seu almoço embalado em uma sacola de papel marrom. Em seu livro de memórias Becoming, Michelle reflete sobre como a resiliência de seu pai a influenciou. Ela se lembra de como, apesar de sua exaustão, ele chegava em casa com um sorriso e perguntava sobre o dia deles. Mesmo quando a doença se agravou, obrigando-o a usar uma bengala, Fraser se recusou a deixar que isso o definisse. Durante uma parada da turnê do livro em 2018 em Chicago, Michelle ficou emocionada ao falar sobre seu pai. Ela contou como ele lhe ensinou o verdadeiro significado de resiliência, lembrando como ela o via lutar para abotoar a camisa sem nunca reclamar, vendo isso como uma poderosa demonstração de força. Michelle lembra que, mesmo em seus dias mais difíceis, Fraser nunca permitiu que a doença interferisse em sua dedicação à família ou ao trabalho. Em uma entrevista em 2019, ela contou que ele nunca perdia um dia de trabalho, a menos que fosse absolutamente necessário. Apesar da dor nas pernas, ele ainda ia até a cozinha todas as manhãs para conversar com ele sobre a escola, antes de ir para o trabalho. A força de Fraser ia além do aspecto físico, era também emocional e mental. Ele incutiu valores de resiliência e responsabilidade em seus filhos, lembrando-os com frequência de que o esforço era mais importante do que as circunstâncias. Quando Michelle ou Craig reclamavam de pequenos inconvenientes, Fraser respondia com uma mistura de humor e sabedoria, lembrando-os de que deveriam parar de reclamar enquanto pudessem se mover. Suas palavras não tinham a intenção de ser duras, mas de ajudá-los a colocar as coisas em perspectiva. A casa da infância de Michelle, no South Side de Chicago, era um apartamento aconchegante de 2 quartos no segundo andar de um bangalô de propriedade de sua tia-avó. Não era luxuoso, mas era repleto de amor, disciplina e o aroma reconfortante de refeições caseiras. Michelle, nascida em 17 de janeiro de 1964, cresceu com seu irmão mais velho, Craig. Eles dividiam um quarto separado apenas por uma divisória improvisada. Em seu livro de memórias,
Ela escreveu que privacidade era algo que eles não tinham, mas isso não importava para eles. O que eles tinham era suficiente. O South Side de Chicago, na década de 1960, era uma comunidade animada, porém segregada. Os vizinhos se conheciam, as crianças brincavam ao ar livre até o pôr do sol, e as famílias trabalhavam duro para sobreviver. No entanto, era também uma comunidade que enfrentava crescentes dificuldades econômicas. Na época em que Michelle era adolescente, as fábricas estavam fechando, os índices de criminalidade estavam aumentando, e muitas famílias negras de classe média estavam indo embora para os subúrbios. Os Robinson, no entanto, permaneceram firmes em seu compromisso com a família e a educação. Fraser e Marian Robinson estavam determinados a proporcionar aos filhos oportunidades que eles mesmos nunca tiveram. Marian, mãe que ficou em casa durante grande parte dos primeiros anos de Michelle, criou um ambiente estruturado que girava em torno do aprendizado. Todas as noites, a mãe de Michelle se sentava com ela à mesa da cozinha, ajudando-a com a lição de casa e incentivando-a a fazer perguntas. Em uma entrevista de 2018 para Time, Michelle disse que sua mãe foi sua primeira professora, fazendo com que ela sentisse que sua voz era importante, mesmo desde pequena. A influência de Fraser foi igualmente forte, pois ele incutiu um profundo senso de disciplina em sua casa. Michelle se lembra de que ele não tolerava a preguiça e que, se você quisesse alguma coisa, teria de trabalhar por ela. Essa mentalidade se tornou uma parte fundamental do caráter de Michelle, motivando-a a ter sucesso tanto nos estudos quanto na carreira. Na casa dos Robinson, a resiliência não era apenas incentivada, era exigida. Os pais de Michelle acreditavam que, embora o mundo nem sempre fosse justo, era responsabilidade deles preparar os filhos para enfrentá-lo com determinação. Marian Robinson, em particular, era uma mestre da força silenciosa. Ela raramente erguia a voz, mas sempre fazia valer seu ponto de vista. Uma história que Michelle compartilha com frequência é sobre sua professora da segunda série, que subestimou suas habilidades. A professora havia colocado Michelle em um grupo de leitura para alunos mais lentos, uma decisão que não agradou a Marian. Em vez de invadir a sala de aula, Marian lidou com a situação com calma. Ela se reuniu com a professora, questionou sua abordagem e pressionou para que Michelle fosse colocada em um grupo mais avançado. Em uma entrevista em 2019, Michelle explicou que sua mãe não levantou a voz. Ela deixou claro, com calma, que acreditava que sua filha era capaz de fazer mais. Ao mesmo tempo, Fraser deu o exemplo. Apesar de sua doença, ele ensinou a Michelle e Craig a importância de aparecer, mesmo quando os tempos eram difíceis. Ele sempre os lembrava de não deixar que os outros lhes dissessem do que eram capazes. Essas palavras permaneceram com Michelle, enquanto ela enfrentava os desafios de ser uma mulher negra, em espaços predominantemente brancos, primeiro na Universidade de Princeton e depois em sua carreira. Em casa, as discussões familiares eram uma parte regular da vida na casa dos Robinson. O jantar não era apenas sobre como foi o dia. Era uma oportunidade de abordar grandes questões. Marian e Fraser incentivavam Michelle e Craig a pensar criticamente sobre o mundo, provocando debates sobre tudo, desde políticas escolares até eventos atuais. Esse ambiente de curiosidade e conversa aberta ajudou a aumentar a confiança e o senso de defesa de Michelle. O dia 6 de março de 1991 foi um dia que mudou a vida de Michelle para sempre. Seu pai, Fraser Robinson Tracy, faleceu aos 55 anos de idade após uma longa batalha contra a esclerose múltipla. Sua morte deixou um vazio na família, que nunca poderia ser verdadeiramente preenchido. Naquela época, Michelle tinha 27 anos e namorava um jovem organizador comunitário chamado Barack Obama. Ela trabalhava como advogada em Chicago, equilibrando sua carreira exigente com a tensão emocional da saúde debilitada de seu pai. O estado de saúde de Fraser piorou muito nos meses que antecederam sua morte. No final de 1990, ele não conseguia andar sem ajuda e tinha dificuldade para realizar tarefas cotidianas. Mesmo assim, ele fazia questão de estar presente para a família, oferecendo conselhos e apoio, até mesmo de sua cama. O falecimento de Fraser foi particularmente difícil para Michelle, pois ela estava pensando em seu futuro com Barack. O casal se casou em 3 de outubro de 1992, apenas 18 meses após a morte de Fraser. Em seu livro de memórias Becoming, Michelle escreveu que gostaria que seu pai estivesse presente para levá-la ao altar, mas ela o carregava consigo em seu coração. Michelle prestou homenagem a seu pai em seu casamento com alguns toques simples, mas sinceros. Durante a recepção, uma das músicas favoritas de Fraser foi tocada em sua memória. Era a música You Are the Sunshine of My Life, de Stevie Wonder. Michelle também carregava um lenço com as iniciais dele bordadas, mostrando o quanto ela queria que ele estivesse próximo naquele dia. É importante observar que a história de resiliência e ambição de Michelle não começou com seus pais. Começou com seu avô, Fraser Robinson Jr.
Nascido no Sul segregado, Fraser Jr. cresceu na Carolina do Sul sob as leis opressivas de Jim Crow. Determinado a escapar do racismo sistêmico do Sul, ele se juntou à Grande Imigração, um êxodo em massa de famílias negras que buscavam melhores oportunidades no Norte. Em 1934, Fraser Jr. chegou a Chicago com pouco mais do que esperança e uma forte ética de trabalho. Ele encontrou um emprego como carpinteiro, uma habilidade que havia aprendido na Carolina do Sul. O trabalho era duro, o salário era modesto, mas permitiu que ele sustentasse a família e se estabelecesse em uma cidade que oferecia mais oportunidades do que o Sul. A mudança da família Robinson para Chicago não foi apenas uma mudança de cenário, foi uma declaração de esperança. A decisão de Fraser Jr. de deixar o Sul lançou as bases para as oportunidades que seus filhos e netos aproveitariam mais tarde. Michelle sempre reflete sobre a bravura de seu avô, lembrando em uma entrevista de 2016 como ele deixou tudo o que sabia para que seus filhos e netos pudessem ter sonhos maiores. Michelle cresceu ouvindo histórias das dificuldades de seus avós. Fraser Jr. falava com frequência sobre a discriminação que enfrentou no Sul, desde a negação de empregos até a humilhação pela simples cor de sua pele. Marion Robinson também contava histórias de dificuldades financeiras, lembrando como seus pais gastavam cada dólar para manter a família. Agora, essas histórias não eram apenas lições de história, eram lições de força. Em uma palestra em 2018, Michelle compartilhou que seus pais e avós lhe ensinaram que as circunstâncias não definem você. O que realmente define você é como você reage a elas. Deixando de lado os rumores e as especulações, o que a educação e a carreira de Michelle Obama revelam sobre suas realizações. Influência educacional e profissional. Na casa dos Robinson, a educação era tudo. Os pais de Michelle, Fraser e Marion Robinson deixaram claro para ela e seu irmão, Craig, que a escola vinha em primeiro lugar. Fraser trabalhava longas horas como operador de bombas para a cidade de Chicago, muitas vezes saindo de casa antes do nascer do sol. Apesar de estar lutando contra a esclerose múltipla, ele comparecia ao trabalho todos os dias, determinado a sustentar a família. Marion ficava em casa para administrar o lar e se encarregava da educação dos filhos, estabelecendo regras claras sobre os trabalhos escolares e criando um ambiente de apoio. E ela ensinou as meninas a lavar a roupa. Elas subiam para ter aulas de lavanderia. Michelle se lembra de sentar-se à mesa da cozinha com a mãe todas as noites, repassando a lição de casa e conversando sobre o que aprendeu na escola. Marion acreditava em fazer da educação uma parte da vida cotidiana, incentivando seus filhos a pensar profundamente e a trabalhar duro. Fraser, por outro lado, liderava pelo exemplo. Mesmo com o avanço de sua doença, ele nunca deixou que isso o impedisse de cumprir suas responsabilidades. Suas ações enviaram uma mensagem poderosa para Michelle e Craig sobre a importância da disciplina e da perseverança. Agora, Craig não era apenas o irmão mais velho de Michelle. Ele era seu modelo. Conhecido por seu sucesso acadêmico e esportivo, ele ganhou uma bolsa de estudos de basquete na Universidade de Princeton, estabelecendo um alto padrão para Michelle seguir. Ela foi inspirada por suas conquistas e motivada a trilhar seu próprio caminho para o sucesso. Os valores que seus pais enfatizavam, trabalho árduo, dedicação e compromisso com a educação, tornaram-se a base para as realizações de ambos os irmãos. Michelle frequentou a Whitney Young High School, uma escola magnética conhecida por seus acadêmicos competitivos e corpo discente diversificado. Como uma das alunas de melhor desempenho de sua classe, ela se destacou nos estudos e participou do conselho estudantil e de debates. Entretanto, nem todos acreditavam em seu potencial. Um dos orientadores de sua escola lhe disse que ela não era material para Princeton, uma avaliação que poderia tê-la desanimado. Em vez disso, isso acendeu um fogo dentro dela. Determinada a provar seu valor, Michelle se esforçou mais do que nunca. Ela manteve suas notas, continuou ativa nas atividades extracurriculares e dedicou sua energia às inscrições para a faculdade. Princeton era sua meta, e ela se recusava a deixar que as dúvidas de alguém a impedissem. Em 1981, ela recebeu sua carta de aceitação. Para Michelle, isso foi mais do que apenas uma vitória pessoal. Foi a prova de que todo o seu esforço e os sacrifícios que seus pais fizeram valeram a pena. Em Princeton, Michelle se formou em sociologia e fez especialização em estudos afro-americanos. Sua tese de conclusão de curso se concentrou nas experiências de estudantes negros em universidades predominantemente brancas, um tópico que ela entendia bem por causa de sua própria vida. Princeton nem sempre foi um lugar fácil para ela. Muitas vezes, ela se sentia deslocada, cercada por colegas de classe que tinham origens mais ricas e privilegiadas. Mas ela foi em frente, confiando na determinação e nos valores que seus pais lhe haviam ensinado. Princeton se tornou um trampolim para tudo o que viria a seguir. Michelle costuma dar crédito a seus pais por terem lhe ensinado os valores que guiaram sua vida.
Seu pai, Fraser, era a personificação da resiliência. Apesar da dor e dos desafios de mobilidade causados pela esclerose múltipla, ele raramente perdia um dia de trabalho. Michelle descreve como ele se vestia todas as manhãs, com um uniforme impecável, com a bengala na mão, e se dirigia ao seu trabalho na estação de tratamento de água. A dedicação dele deixou uma impressão duradoura nela. Não foi apenas o que ele disse, foi o que ele fez que a ensinou sobre força e responsabilidade. Sua mãe, Marian, foi igualmente influente. Quando a professora da segunda série de Michelle a colocou em um grupo de leitura de nível inferior, Marian não hesitou em agir. Ela conversou calmamente com a professora, explicando que Michelle estava sendo subestimada e merecia uma chance de provar seu valor. Como resultado, Michelle foi transferida para um grupo de nível mais alto, o que aumentou sua confiança e desafiou suas habilidades. A determinação tranquila de Marian mostrou a Michelle a importância de defender a si mesma e aos outros. Essas lições moldaram a abordagem de Michelle em relação à sua educação e carreira. Ela se baseou no exemplo que seus pais lhe deram ao enfrentar os desafios em Princeton, formar-se em direito em Harvard e construir sua vida profissional em Chicago. Seus pais lhe ensinaram que os desafios não eram obstáculos. Em vez disso, eram oportunidades para crescer e provar seu valor. Depois de se formar em Princeton, em 1985, Michelle frequentou a Faculdade de Direito de Harvard, onde continuou a se destacar academicamente. Em Harvard, participou ativamente de organizações estudantis voltadas para os direitos civis e a defesa da comunidade, o que aprofundou seu compromisso com a justiça social. Ela se formou em 1988 e retornou a Chicago para iniciar sua carreira jurídica. Michelle começou a trabalhar no Sidley & Austin, um escritório de advocacia de prestígio, onde lidou com casos de alto risco e ganhou reputação como uma advogada talentosa. Foi também na Sidley que ela conheceu Barack Obama, que estava trabalhando lá como associado de verão. Embora estivesse tendo sucesso no mundo corporativo, Michelle começou a sentir que seu trabalho não estava satisfazendo seu desejo de causar um impacto direto na vida das pessoas. Ela tomou a decisão de deixar a advocacia corporativa e buscar cargos no serviço público. Michelle trabalhou para o governo da cidade de Chicago e, mais tarde, tornou-se diretora executiva da Public Allies, uma organização sem fins lucrativos, que treinava jovens líderes para carreiras no serviço público. Essa mudança em sua carreira refletia os valores de seus pais: priorizar o trabalho que fazia a diferença e ajudava os outros. Michelle costuma dizer que o exemplo de trabalho árduo de seu pai e a crença de sua mãe em defender o que é certo foram guias constantes em sua vida. Fraser e Marian Robinson investiram totalmente na educação de seus filhos, mesmo quando isso exigia sacrifícios. O trabalho de Fraser na usina de água não proporcionava muita renda extra, mas ele e Marian garantiram que Michelle e Craig tivessem tudo o que precisavam para ter sucesso. Eles estabeleceram altas expectativas, reforçando constantemente a ideia de que seus filhos poderiam alcançar qualquer coisa com trabalho duro e determinação. O orgulho discreto de Fraser pelas conquistas de seus filhos era uma fonte de motivação para Michelle e Craig. Ele comparecia aos eventos e os apoiava como podia, mesmo quando sua doença dificultava a locomoção. Marian, por outro lado, era mais prática, participando de reuniões de pais e mestres, garantindo que a lição de casa fosse feita e incentivando os filhos a almejarem objetivos mais altos. Juntos, eles criaram uma base sólida que permitiu que seus filhos prosperassem. Michelle e Craig costumam falar sobre como a crença de seus pais neles lhes deu a confiança necessária para perseguir seus sonhos. Craig se tornou um jogador de basquete de destaque e um técnico respeitado, enquanto Michelle se tornou advogada, primeira-dama e modelo global. Os dois irmãos dão crédito aos pais por terem incutido os valores que tornaram tudo isso possível. Michelle é conhecida por sua capacidade de se conectar com as pessoas por meio de suas histórias. Quando se dirige a grandes multidões ou se senta para conversas íntimas, ela geralmente compartilha histórias pessoais sobre sua infância, seus pais e as lições que aprendeu. Essas histórias a tornam identificável e deixam uma impressão duradoura em seu público. Durante seu discurso na Convenção Nacional Democrata de 2016, Michelle falou sobre os sacrifícios que seu pai fez pela família. Ela explicou como seu pai trabalhou arduamente, suportando a dor, para sustentar a família e garantir que eles tivessem oportunidades que ele mesmo nunca teve. Suas palavras repercutiram profundamente entre os ouvintes, lembrando-os da importância da família e do valor do trabalho árduo. Michelle também compartilha histórias sobre a superação de desafios, como se sentir deslocada em Princeton, ou lidar com pessoas que duvidam dela ao longo de sua carreira. Essas histórias inspiram as pessoas a acreditarem em seu próprio potencial, independentemente dos obstáculos que enfrentam. Sua capacidade de tornar suas experiências compreensíveis é uma das razões pelas quais ela continua sendo uma figura tão poderosa. Michelle fala com frequência sobre seu pai, descrevendo-o como a âncora de sua família. Em seu livro de memórias Becoming,
Ela reflete sobre como a força e a dignidade dele moldaram sua maneira de encarar a vida. Ela escreve sobre vê-lo enfrentar os desafios da esclerose múltipla, nunca reclamando e sempre colocando a família em primeiro lugar. Durante sua turnê do livro em 2018, Michelle compartilhou histórias sobre o impacto de Fraser sobre ela. Ela descreveu como ele não apenas os aconselhou a trabalhar duro, mas também demonstrou isso ao seguir em frente continuamente, mesmo em tempos difíceis. Esses tributos servem como uma forma de Michelle honrar a memória de seu pai e, ao mesmo tempo, inspirar outras pessoas a perseverarem em suas próprias vidas. Michelle também aplica essas lições em seu trabalho público, defendendo a igualdade, a conscientização sobre a saúde e o desenvolvimento da liderança. Ao compartilhar a história do pai, ela garante que o legado dele continue a inspirar outras pessoas. O fato de ver seu pai conviver com a esclerose múltipla influenciou profundamente a perspectiva de Michelle sobre a saúde. Ela enfatiza com frequência a importância do atendimento médico acessível, baseando-se nas experiências de sua família para entender os desafios enfrentados pelas famílias que lidam com doenças crônicas. Como primeira-dama, ela defendeu iniciativas como a Let's Move, para promover estilos de vida saudáveis e prevenir doenças. Michelle também apoiou organizações dedicadas à pesquisa sobre esclerose múltipla. Ao compartilhar a história de seu pai, ela aumenta a conscientização sobre a doença e incentiva as famílias a buscarem o apoio de que precisam. Sua defesa está enraizada em sua experiência pessoal, o que torna seus esforços ainda mais impactantes. Essas iniciativas refletem seu compromisso de honrar o legado de seu pai e, ao mesmo tempo, trabalhar para melhorar a vida de outras pessoas. Para Michelle, a saúde é mais do que uma questão política. É uma missão profundamente pessoal. Enquanto isso, a família Robinson não se concentrava apenas em seu próprio sucesso. Eles acreditavam em retribuir. Fraser e Marion eram conhecidos por sua generosidade e senso de responsabilidade com sua comunidade. Eles ensinaram a Michelle e Craig que ajudar os outros era tão importante quanto atingir metas pessoais. Michelle levou essa lição para sua carreira. Desde seu trabalho inicial em organizações sem fins lucrativos, até suas iniciativas como primeira-dama, ela sempre se concentrou em criar oportunidades para os outros. Programas como Let Girls Learn e o Reach Higher demonstram sua dedicação à educação e ao empoderamento, valores que ela aprendeu com seus pais. Ainda hoje, Michelle continua a enfatizar a importância do serviço e da comunidade. Ela costuma dizer que o sucesso não se trata apenas de conquistas pessoais, mas também do impacto que se tem sobre os outros. E, como era de se esperar, essa crença a guiou em cada passo do caminho. Vamos dar uma olhada mais de perto nas contribuições de sua família e na marca que deixaram. Contribuições familiares e impacto pessoal. Quando Barack Obama se tornou presidente em 2009, Michelle sabia que as exigências do cargo seriam muito pesadas para sua família, especialmente com duas filhas pequenas para criar. Foi então que Marion, sua mãe, entrou em cena. Ela deixou sua casa em Chicago e se mudou para a Casa Branca para ajudar a cuidar de Malia e Sasha. A presença de Marion não foi apenas de apoio, foi essencial. Enquanto Barack e Michelle lidavam com as pressões de administrar uma nação, Marion garantiu que as meninas tivessem uma educação normal. Ela as levava para a escola, ajudava-as com a lição de casa e as levava para as atividades. Nas palavras de Michelle, sua mãe mantinha as coisas reais, em um lugar onde tudo podia parecer maior do que a vida. Marion fez com que as meninas entendessem que a presidência do pai não as tornava especiais, apenas tornava suas vidas diferentes. Embora Marion tenha ficado longe dos holofotes, seu impacto na Casa Branca foi inegável. Os membros da equipe admiravam sua humildade e franqueza. Apesar de morar em uma das casas mais famosas do mundo, ela continuou sendo a mesma pessoa que sempre foi, uma mãe e avó dedicada. Sua disposição em apoiar Michelle e sua família durante esse período mostra o quanto a família é importante para seus valores. A avó de Michelle, Lavonne Robinson, era uma mulher com um forte senso de propósito e um espírito empreendedor. Ela dirigia uma livraria bíblica em Chicago, fornecendo não apenas livros, mas também um senso de comunidade para as pessoas de seu bairro. Seu trabalho lhe rendeu respeito como proprietária de uma empresa e uma figura de confiança na região. Michelle passou algum tempo na livraria quando criança, observando sua avó interagir com os clientes e administrar o negócio. Essas experiências deixaram uma impressão duradoura nela. Lavonne mostrou a Michelle o que significava trabalhar duro e criar algo significativo, mesmo quando as chances nem sempre estavam a seu favor. Seu exemplo ajudou a moldar a compreensão de Michelle sobre resiliência e a importância de se manter conectada à comunidade. Embora Michelle não fale com frequência publicamente sobre sua avó, a influência de Lavonne pode ser vista na forma como Michelle aborda seu próprio trabalho. Sua defesa de uma educação melhor, a promoção de iniciativas de saúde e o incentivo para que os jovens tenham grandes sonhos demonstram seu profundo senso de responsabilidade. Essa conexão com os outros reflete as lições
que ela aprendeu com a vida de sua avó. Michelle sempre disse que a maneira como seus pais criaram a ela e a seu irmão Craig é o modelo que ela segue para criar Malia e Sasha. Enquanto crescia, os pais de Michelle lhe ensinaram o valor da disciplina, do respeito e do trabalho árduo. Esses mesmos princípios orientam a maneira como ela aborda a maternidade, mesmo durante os anos em que sua família viveu na Casa Branca. Para Michelle, era importante manter a vida de Malia e Sasha o mais normal possível. Ela e Barack insistiam para que as meninas fizessem suas próprias tarefas, mantivessem boas notas e ficassem de castigo. Em uma entrevista, Michelle explicou que não queria que suas filhas se sentissem com direitos ou acreditassem que o fato de estarem na Casa Branca as diferenciava das outras crianças. Marian foi fundamental nesse esforço, ajudando Michelle a impor rotinas e a garantir que as meninas tivessem uma educação normal. Michelle também se baseia nas lições de seu pai, Fraser, em sua educação. Vê-lo trabalhar incansavelmente apesar de sua doença ensinou-a a sempre estar presente para as pessoas que você ama. Ela costuma dizer às filhas que o sucesso não tem a ver com os títulos que você possui, tem a ver com o esforço que você coloca em seus relacionamentos e em seu trabalho. Malia e Sasha cresceram com esses valores em sua essência, moldados pelos mesmos princípios familiares que guiaram a infância da própria Michelle. Em seu livro de memórias, Becoming, Michelle dedica muito tempo à reflexão sobre sua família. Ela escreve sobre seus pais, avós e o pequeno, mas amoroso lar que criaram no South Side de Chicago. Seu histórico familiar é fundamental para a forma como ela se apresenta e pelo que decide lutar. E agora, suas histórias vão além da nostalgia. Elas mostram como as pessoas em sua vida lhe deram as ferramentas para ter sucesso. Tendo crescido em uma família da classe trabalhadora, ela aprendeu a importância da perseverança, da comunidade e da educação. Esses não são apenas valores pessoais, eles são a base de seu trabalho público. Quando Michelle fala sobre sua defesa da educação, ela frequentemente compartilha histórias sobre como seus pais priorizaram sua escolaridade. Mesmo quando o dinheiro era escasso, Fraser e Marian garantiram que Michelle e Craig tivessem os recursos necessários para ter sucesso. Esses sacrifícios mostraram a Michelle como é importante investir nos jovens, uma mensagem que ela leva adiante em programas como Reach Higher e Let Girls Learn. Mas isso não é tudo. A origem familiar de Michelle influencia profundamente sua abordagem profissional. Toda vez que ela fala com alunos, lança iniciativas ou escreve sobre suas experiências, a influência de sua família é evidente. Suas ações nos lembram constantemente que quem somos é moldado pelo lugar de onde viemos e pelas pessoas que nos guiam ao longo do caminho. Obrigado por assistir. Se gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.